Novela Laços de Família, capítulo 52, terça-feira, dia 17 de novembro de 2020. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, galera, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Confere aí se você é inscrito aqui no canal. Se você não for, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, galera, que quando você faz isso, toda vez que eu postar um vídeo da novela que tá numa fase maravilhosa, tá na melhor parte da novela, toda vez que eu postar um vídeo da novela, o YouTube vai e notifica vocês, né? Joga o vídeo aí no seu celular, no seu computador, depende de onde você vê. E claro, deixa seu like, porque o seu like, toda vez que você dá um like, você ajuda o YouTube a saber que você tá gostando do vídeo e que outras pessoas podem gostar também. Aí ele vai e recomenda o vídeo para outras pessoas. E claro, seu comentário pra gente dialogar, pra gente saber como é que tá a novela, o que vocês estão achando da novela, personagem que vocês adoram ou que vocês odeiam, claro. E também eu gosto muito de saber de onde vocês assistem a novela, qual a cidade de vocês, qual o estado que vocês assistem a novela e assistem o meu vídeo. Vamos lá? O capítulo começa com Fred olhando as fotos de Capitu com 15 anos. Ela olha para ele e pergunta se pode fazer uma pergunta. Fred manda ela fazer e ela pergunta se ela lembra da primeira vez deles. Fred fala que claro que se lembra, que foi nessa festa que ele ficou muito nervoso e ela colocou uma toalha na cama dos pais porque não conseguia transar no mesmo lençol que os pais, e continua falando que naquela época eles ficaram um mês pensando que Capitu estava grávida, porque eles não usaram nem camisinha. Capitu fala que é verdade e acha também que foi um azar ela não ter engravidado dele, porque isso mudaria a vida deles. E ela sabe que hoje ela seria muito feliz se isso tivesse acontecido. Mas fala que sabe que ele está com Clara hoje, que deseja a ele que ele seja muito, muito feliz mesmo. Por fim, eles se olham e Capitu pede um beijo para Fred. Fred encosta os lábios nos lábios dela e a beija. Mas logo Emma chega e fala que foi pegar um vinho em casa. Fred agradece a Emma e fala para Capitu que tem que ir e que tem um enorme carinho por ela, Capitu. Capitu fala que sente o mesmo carinho por ele, mas daquele jeito, sabe? Pergunta se ele sente esse carinho também por ela. E Fred fala que sente sim. Emma fala que achou o vinho. Isilda chega com o Bruninho e fala que a Clara ligou e não gostou nada dele estar ali. Fred fala para ela não esquentar, que depois ele conversa com ela e vai lá pegar a Nina. A cena corta para Helena brincando com Nina. Fred chega e entra na bagunça. Helena para do nada e começa a pensar de novo no que Alma falou para ela, para Helena abandonar Edu. Helena começa a chorar e Fred abraça a mãe. E Nina olha para a cara dos dois como se não soubesse o que está acontecendo. Na cena seguinte, Alma fala que eles precisam fazer uma viagem em casal. Glória fala que ela vai com Miguel e Rodrigo fala que precisa ver se Miguel quer ir com ela, né? Alma fala que ela, Glória, vai com Rodrigo. Ela, Alma, com Danilo e Camila vai com Edu. Camila se espanta e Glória fala pra Alma: você quis dizer Edu com Helena, né? Alma disfarça e fala que só falou Camila com Edu porque Helena tá sempre trabalhando e pergunta a Camila se ela não acha que a mãe dela trabalha muito. Camila fala que sim, que já até falou isso com ela. Estela fala que talvez Helena trabalhe muito porque precise. Alma fala que Rodrigo vai com Selma, a outra amiga. E Glória reclama falando que Alma deixou sem ninguém. Alma fala que ela vai com Pedro. Glória se excita e fala que não sabe se aguenta Pedro, que ele é muito homem para ela. Na cena seguinte, Estela leva uma torta para Edu, que fala que não ficou lá embaixo porque não aguenta o grupinho de sempre. Fala para Estela que estava pensando no advogado e que tem um número dele, que amanhã mesmo ele liga para ele. Camila entra no quarto e se despede de Edu. Na cena seguinte, Clara reclama com Fred que se depois ela fizer besteira é para ele não reclamar, que o gerente está dando em cima dela direto. Fred fala que ele teve que agradecer a Emma por ter ficado com Nina na hora. Clara fala que ele aproveitou para ver Capitu, né?
e que devem ter tido uma sessão de nostalgia, lembrando de quando eles se esfregavam na escada e no corredor, e fala que ele deveria ter ido direto para o shopping esperá-la. Fred fala que lógico que não, ia ficar lá no shopping 3 horas esperando por ela, fazendo o quê? Clara fala que o gerente, no primeiro dia dela, já chamou ela para tomar um cafezinho e fala que tá só avisando que se ela quiser é só estalar o dedo. Na outra cena, Simone fala que encontrou Orlando e que ele perguntou mais de 10 vezes por Capitu. Capitu fala que não quer vê-lo nem pintado de ouro. Simone fala que o cara que estava com ela falou que ele, Orlando, é podre de rico e que se Capitu soubesse levar, ela podia até conseguir um apartamento dele. Capitu reclama com Simone e pergunta se ela tá querendo cafetizá-la com esse cara. Simone fala que só quer o bem dela e que não falou por mal. Capitu levanta e grita com ela, falando que esse cara espancou ela, bateu no pai dela, invadiu o apartamento da Helena e ela, Simone, tá falando que ficar com ele seria bom para ela, Capitu. Simone pede desculpas e fala que ele atentou tanto a cabeça dela. Capitu fala que da próxima vez que Simone vê-lo, falar que ela, Capitu, morreu. Na cena seguinte, Ivete fala para Raquel ir dormir no quarto dela. Depois fala para Viriato que tá pensando em Laerte e Antônia lá, porque eles saíram. Viriato não dá nem ideia para Ivete, que se vira e dorme. Na cena seguinte, Antônio e Laerte conversam sobre as viagens que ele já fez ao Japão e na China. E depois eles falam sobre saudade e solidão. Laerte a chama para conhecer o apartamento dele nesse fim de semana. Ela aceita e ele pergunta se tá mesmo rolando um clima entre eles dois. Antônia engasga com o vinho e ele fala para ela ter calma, que isso não é um pedido de casamento, ainda. Na outra cena, Severino conta para Martinha que a namorada dele tá tirando o couro dele, que falou que ia dormir lá no Aras, porque no outro dia ele chega lá cedo, e ela foi logo xingando ele. Martinha pergunta se ela não tá achando que ele e ela, Martinha, estão tendo um caso, né? Severino fala que acha que não. Genaro dá em cima de Martinha, que o dispensa e vai embora. A cena corta para Pedro não conseguindo dormir e pensando em Cíntia. Cíntia também não consegue dormir e fica pensando em Pedro. Na outra cena, Ivete e Ana conversam como é bom viajar e Ivete fala que vai falar com Helena sobre o salário de Viriato para ver se ela consegue dar um aumento para ele. A cena vai para Viriato e Laerte conversando sobre a mesma coisa. E Laerte fala que vai fazer uma reunião com Helena e Álvaro, que apesar de não estar lá também é sócio da clínica, para ver o que eles podem fazer. Depois mostra Antônia falando para Márcia que não rolou nenhum beijo, mas vai jantar na casa dele nesse fim de semana. Márcia fala para ela não voltar na segunda no 0-0. Depois alguém passa um trote para a clínica e uma senhora chega com um garotão. E Márcia fala para Antônia que não vê a hora de envelhecer, porque os garotões estão tudo ficando com a coroa. Na cena seguinte, Zeca fala para Cissa que ela perdeu o filmaço naquele dia. Cissa fala que ficou estudando muito direito. Ana chama a atenção dela pelo cara que está olhando para ela e pede para ela ir atendê-lo. E fala para Cissa que até que ele é bonitinho. Cissa passa perto de Zeca e fala que não está procurando um bonitinho, e sim um bonitão. Cissa atende o cara, que pede um livro. Cissa acha o livro para ele e pergunta se ele quer mais alguma coisa. Ele fala que hoje não, mas que volta desde que ela o atenda. Cissa fala que tá ali para isso. A cena corta para Ana contando para Miguel que Cissa tá cada vez mais familiarizada com os livros e autores, mas fala que ela continua com as implicâncias a Zeca e Paulo. Miguel fala que fica muito feliz em saber disso. Ana pergunta se ele acha que Cissa ainda não superou a morte da mãe direito, sabe? E se ela realmente culpa o Paulo. Miguel fala que essa é uma pergunta que ele se faz há 7 anos, mas que sim, que a mãe dela morreu quando Cissa estava ficando mocinha, onde, sabe, todas aquelas perguntas aparecem na cabeça da jovem. Então, e Ana pergunta, e o Paulo?
ele realmente foi culpado pelo acidente? Miguel fala que isso é complicado, que ele não diria que o Paulo foi culpado, mas sim imprudente. Imprudente é a palavra certa. Na outra cena, Estela fala com a secretária do Dr. Silveira e ela fala que ele viajou e volta em uma semana. Edu fala que bem que a Alma estava muito estranha e fala que agora eles sabem que ela está escondendo alguma coisa porque mentiu, mas fala para Estela e ele ficarem na deles e esperar ele voltar de viagem em uma semana. Na outra cena, Cíntia pergunta a Pedro se ele já viu as novas rações. Pedro fala que está vendo os preços, muda de assunto e fala que não dormiu pensando nela a noite toda e pergunta o que eles estão esperando. Cíntia fala que não dormiu também e quando eles estão para se beijar, Severino aparece, quebra o clima e fala que o Alex está chamando Cíntia. Cíntia sai e Pedro pega o facão e dá uma facada no lápis que está na mesa e Severino sai correndo. Na cena seguinte, Viriato ajuda a Raquel no dever de casa, mas ela mesma, a Raquel, fala que a professora dela falou para ele não ajudar mais ela. Márcia chega e fala que a cliente ficou no telefone com ela até agora e fala que essa hora Antônio e Laerte já estão jantando. Ivete fala que torce muito por eles, mas acha que eles são muito solitários. A cena corta para Antônia chegando na casa de Laerte e elogiando o apartamento dele, falando que é uma gracinha e que tudo é clean, que para um homem solteiro é tudo cheio de capricho. Laerte fala que tenta e que gosta de coisas bem claras mesmo. Laerte segura a mão dela e a leva para conhecer o resto da casa, a cozinha e o quarto. No quarto ele fala que adora cama grande, que é mais acomodado. O clima rola e Antônia fala que ele deve estar esquecendo o peixe. Laerte fala, é mesmo. E os dois vão para a cozinha. A cena vai para Viriato falando que Márcia está precisando de um homem. Ivete manda ele ser mais sutil. Mas Márcia fala que ele está certo, que ela está precisando de um homem. Mas não é qualquer homem não. Tem que ser um homem que tire o fôlego dela. Márcia começa a falar de Antônia, mas Ivete faz sinal para ela falar baixo por causa de Tide e Raquel. Márcia então fala que está torcendo muito pro Fofíssimo e para a Fofíssima darem certo. Na outra cena, Glória chega na livraria, mas Miguel já tinha ido. E ela fala para Ana avisar ele que ela foi ali e mandou um beijo para ele. Ana, séria, avisa que tá, eu dou o recado. A cena corta para Cissa gritando com Zeca, falando que ela é dona daquilo tudo ali. E é para ele pensar muito bem antes de falar com ela do jeito que ele falou. Zeca fala que sabe muito bem que ela é dona daquilo ali, mas ele tem muito orgulho de ser pobre. Mas poder trabalhar e pagar a faculdade dele não tem preço. Ana chega e fala para eles pararem de gritar que os clientes não são obrigados a ouvir a gritaria deles. Cissa fala que Ana tinha que ver como ele corrigiu ela na frente do cliente e fala que vai mandar o pai dela demiti-lo e sai cuspindo fogo. Ana vai atrás dela e Paty fala que Cissa é amiga dela, mas que ela não é assim e que tem certeza que ela não quis humilhá-lo. Na cena seguinte, Iris chega até o quarto de Helena e fala que vai ao cinema sozinha. Helena diz que não vê problema, mas lamenta por ela não ter se enturmado com o pessoal da idade dela. Iris fala que sempre preferiu as pessoas mais velhas mesmo e que não liga de ir ao cinema sozinha. Helena pergunta se ela tem falado com a mãe dela. Iris fala que sim, e que em uma semana mais ou menos já deve estar tudo certo lá. E por enquanto ela, Iris, fica por ali. Claro, se a irmã maravilhosa dela deixar. Helena fala que claro, que não vê problema nenhum. Iris vai para cima de Helena e enche ela de beijos. Na outra cena, Laerte tira o salmão do forno e Antônia fala que tá com uma cara ótima. Ela pergunta no que ela pode ajudá-lo e Laerte pede para ela ir colocando a mesa e indica onde está cada coisa. Antônia fala que é tudo tão arrumadinho e Laerte fala que é para quando tem visita, né? Antônia pergunta se ele tem recebido muitas visitas.
Laerte fala que não, que estava esperando uma visita especial. Antônia fica toda vermelha. A cena corta para Viriato falando que essa hora já deve ter rolado entre os fofíssimos. Ivete fala que não é assim não, que tem que ter um jantar, depois um licor e assim vai indo. Márcia fala que acha que a fofíssima é muito lenta e fala que talvez ela não aguente o fofíssimo. Viriato fala que viu o fofinho do fofíssimo e não tem nada demais. Márcia pergunta onde ele viu e Viriato fala que eles são homens e que homens usam o mesmo banheiro, né? Márcia fala que amanhã a fofíssima conta tudo pra ela, das coisas grandes e pequenas desse encontro. E os três morrem de rir. Na cena seguinte, Emma pede para Capitu comprar um ar-condicionado para eles. E Pascoal fala para Emma parar de ficar com essa mania de comprar. Emma fala que os filhos têm a obrigação de ajudar os pais. Capitu fala para eles não discutirem. O telefone toca e Pascoal atende, mas ninguém fala nada e ele desliga. Emma fala que é todo dia assim agora e sabe muito bem que é o safado do Maurinho. Capitu vai pro quarto e Pascoal vai atrás e pergunta à filha se ela tem certeza que esses telefonemas é do Maurinho ou é daquele cara que a agrediu. Capitu fala que deve ser o Maurinho sim, ou é trote mesmo, e fala pro pai não se preocupar. Na outra cena, Iris passa pelo pet shop e Cynthia e Alex estão saindo. Iris fala que tá indo ao cinema sozinha e Alex fala que ela tá escondendo o jogo, que ela deve estar com um namoradinho carioca. Iris fala que tem um namoradinho carioca, mas que já tem esse namoradinho há muito tempo. É o Pedro, mas que ele ainda não sabe. Mas quando ele for, não vai ser só um namoradinho, vai se casar com ela. Alex fala que então tá, mas tem uma boa diferença de idade aí. Iris fala que isso é preconceito bobo e que ela pensa muito no agora. Cynthia, incomodada com a conversa, fala que ela e o Alex estão indo comer uma pizza. Iris se anima e pede para ir com eles e eles aceitam. A cena vai para Antônia elogiando muito a comida de Laerte. Ele oferece mais vinho a ela e Antônia pergunta se ele tá querendo embebedá-la. Laerte fala que não, mas se acontecer, o que tem? O máximo que pode acontecer é ela dormir ali com ele. Antônia fala que tá adorando, mas quer para eles irem um pouco devagar. Laerte fala que ele já se conhece o suficiente e que acredita que uma hora a conversa tem que acabar. A cena corta para Glória falando com o Miguel na casa de Alma, falando que não acreditou quando Alma disse que ele estava ali, porque ela passou lá na livraria e ele não estava. E fala que os destinos deles estão interligados. Miguel fala que devia uma visita para Alma e para o Edu, e ele resolveu vir hoje. Rodrigo pergunta a Miguel como estão indo os negócios. Miguel fala que não tem o que reclamar, mas que a indústria literária tem muito a melhorar ainda. Eles comentam que as livrarias de hoje estão bem modernas, tem sempre um café, um lanche. Miguel fala que sim, que na Europa já se fazia isso há muito tempo. A cena corta para Edu falando que a superação de Paulo é emocionante e que o melhor de tudo é vê-lo trabalhando, estudando, sabe, com uma vida normal. Paulo fala que foi com muita fisioterapia e fonoaudiologia. Camila fala que ele namora também a Capitu. Paulo fala que não, que Capitu não é namorada dele. E Camila explica que Capitu é uma irmã que ela nunca teve, a vizinha dela a vida toda. A cena volta para o Danilo falando que não pode se postergar os momentos, que precisamos viver o agora. E Glória confirma falando que muitas das vezes a gente vai deixando para frente o que se pode fazer agora e acaba nem fazendo, e deixando muita coisa para trás. Miguel fala que sim, mas que tem hora que a melhor estratégia é esperar mesmo. Alma fala que sim, mas tem hora que só a ação resolve o problema. Conversando com Alex e Cynthia, Iris fala que não pensa em outra pessoa, que só vem Pedro na cabeça dela. Na cena seguinte, Márcia reclama que Antônia fica muito de cu doce, que ela já conhece o Laerte, para que ficar se segurando? E fala que está cansada dessa vida de mais ou menos, que vai de casa para o trabalho, do trabalho para casa todo dia e nada acontece.
Ivete fala que vida de casado também não é fácil. Márcia boceja e Ivete fala para ela dormir ali mesmo. Márcia aceita e elas vão arrumar a cama. Mas antes, acorda Viriato, que tá roncando na sala. Na outra cena, Laerte mostra fotos para Antônia e mostra uma japonesa que foi namoradinha dele no Japão. Antônia fala que ele não perde tempo, hein? Laerte fala que não perde mesmo, que gasta muito bem o tempo dele. Antônia fala que ele não desiste, né? Laerte passa o dedo no vinho e na boca dela e a beija. Ela deita no chão, ele vai por cima dela, a taça cai no chão e ela pede pra não ser hoje. E fala que ele entende, né? Laerte, compreensivo, fala que entende. E que esqueceu de uma coisa, a sobremesa. Na outra cena, Capitu chega no quarto, acorda Simone e fala que já fez um montão de coisa hoje. Fala que ainda vai levar uns papéis na livraria pro pai. Simone fala que ela, Capitu, tem uma disposição de dar raiva. Capitu fala que está preocupada com os telefonemas, mas que tem quase certeza que é Maurinho mesmo. Em seguida, ela fala para Simone levantar e ir correr na praia e sair dali. Na outra cena, Capitu estaciona o carro e quando ela está quase atravessando a rua, Maurinho põe a mão no seu ombro. E assim termina o capítulo 52 de Laços de Família. Galera, eu peço que, por favor, antes de vocês terminarem o vídeo, confere aí se vocês estão inscritos, se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa o sininho de notificações para toda vez que eu postar um vídeo sobre a novela, o YouTube notificar vocês. Deixa seu like, o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e que outras pessoas assistam esse vídeo. Ele recomenda o vídeo para outras pessoas. E o seu comentário também, claro. Eu quero saber qual personagem vocês mais gostam, o que vocês estão achando da novela nesse momento crucial e, claro, de onde vocês assistem o meu vídeo e assistem a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.